E hoje nós vamos para o capítulo 6. E eu vou pedir a ajuda de um leitor aqui. Pode ser o irmão, o microfone para o irmão Walter Vinícius. Vai ler o capítulo 6. Vem cá, Vinícius, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha na sua Bíblia. Apenas até o versículo 11, do 1 a 11, tá bem? Isso, por favor. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os justos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá julgar o mundo... Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha algum motivo, não há porventura, nem menos pelo... Tá ruim? Não... nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fois alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Queridos, vamos relembrar, havia problemas na igreja de Corinto, problemas graves. Todos esses problemas eram decorrentes de um problema inicial, porque tudo começa com um problema. E o problema é que aquela igreja tinha divisões. As divisões levaram a outro problema, problemas doutrinários. Os problemas doutrinários levaram a outro problema, problemas morais. Uma igreja dividida por personalismos, que não está sob uma autoridade, mas está fracionada por autoridades às quais se submetem, vai levar a problemas doutrinários. Não falarão a mesma língua, não terão o mesmo parecer. E isto vai produzir pecados morais. O que acontece se uma igreja é submetida à orientação de 4 pastores diferentes, teologias, de doutrinas diferentes? Vai ser uma loucura. E a igreja de Corinto, ela estava sendo motivo de tristeza para Deus, porque andava desgovernada por esse motivo. Tudo começou porque não falavam todos uma só linguagem, não tinham todos uma só visão, estavam sob autoridade de diferentes líderes espirituais, embora a igreja tivesse liderança. Aqueles crentes não estavam sendo governados pela palavra de Deus, mas por personalidades e por sentimentos errados. Veja que vergonha. Chegou ao ponto de, ao invés de eles resolverem os problemas entre eles, as coisas lá na igreja de Corinto estavam de tal forma
que havia irmãos indo para a justiça comum para processar irmãos. É como se um membro dessa igreja aqui tivesse um problema com outro membro desta igreja aqui, e ao invés de resolver as coisas aqui, à luz de como a palavra de Deus instrui, fosse direto para a justiça comum, procurasse um advogado e entrasse com uma ação contra aquele irmão. Gravíssimo isso. É como se um irmão dessa igreja tivesse um problema com um irmão de outra igreja evangélica, ainda que não fosse batista, e ao invés de resolver as coisas à luz do que diz a palavra de Deus, constituísse o advogado e entrasse com uma ação contra aquele irmão daquela outra igreja. Que testemunho aquela igreja estava dando para a sociedade? Vergonha. Jesus disse: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. João 13:35. No entanto, aquela igreja não demonstrava amor uns pelos outros. Se não fosse da minha facção, se não fosse do meu grupo de Paulo, ou se não fosse do meu grupo de Pedro, ou se não fosse do meu grupo de Apolo, ou se não fosse do meu grupo de Cristo, a coisa ficava ruim. E como poderiam procurar resolver entre si se cada um obedecia uma autoridade de um líder diferente? É o que acontecia lá. E isso também é o que acontece, amados, na igreja, em que há membros que, em vez de se submeterem à autoridade moral e espiritual do pastor, à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, um é partidário de um líder e outro é partidário de outro, e na hora de resolver uma questão ninguém confia em ninguém. Não, eu sou da PPC Flávia Barroso, afinal ela é esposa do pastor, né? Não, eu sou da PPC Thelma Clementino. Era o que acontecia lá. Ninguém confiava em ninguém. Queridos, um líder que não se submete à autoridade do seu pastor não serve para ser líder. O lugar dele é voltar para o banco. Ele é membro da igreja, vai continuar sendo membro da igreja, mas não vai ser mais líder. Um liderado que não se submete àquele que é seu líder, perde a liderança. Ponto. Ninguém faz diferente numa empresa. Por que não? Na empresa não é como na igreja. A empresa manda embora, demite. Por quê? Porque perdeu o vínculo de respeito à autoridade que foi construída sobre ele. Eu era gerente de uma empresa de comércio exterior. Tinha um sujeito que tinha sido funcionário de uma empresa chamada Boa Vista Trading, que era uma empresa do grupo do Banco Boa Vista. O Banco Boa Vista ainda existe, minha gerente? Não? Fechou? Já não é mais uma Boa Vista? Se tornou um tormento para quem antes tinha Boa Vista, então. Pois aquele homem foi demitido, saiu daquela empresa, e ele estava desempregado há bastante tempo. Era um camarada muito falante, era um camarada muito, como vou dizer, comunicativo, hein? Articulado, uma pessoa boa praça, cara de bom papo, gente boa que só. Eu me conduí daquele camarada. Ele estava sempre lá pela empresa, porque a gente se relacionava, nosso relacionamento era profissional, quando ele trabalhava naquela empresa. E eu tinha acabado de constituir uma pessoa jurídica, uma comercial exportadora, para o proprietário da empresa da qual eu era gerente do departamento de exportação. Eu o ajudei, constituiu uma comercial exportadora, e agora eu era o diretor dessa comercial exportadora. Estava difícil para mim, então eu pensei: eu vou ajudar esse cara, eu vou colocá-lo numa função em que ele vai estar subordinado a mim, como meu assessor, e ele vai me ajudar bastante. Então eu o chamei,
e disse para ele: olha, você quer trabalhar comigo? E eu disse para ele como é que as coisas deveriam ser. Ele disse: não, puxa, cara, obrigado. Só faltou se ajoelhar e dizer: muito obrigado. Ele tinha filhos, estava separado da esposa, tinha que pagar a pensão. Naquele tempo ainda não tinha a lei Maria da Penha, que se tivesse ele estava lascado pelo tempo que ele ficou desempregado. E ele ficou feliz da vida. Por ser articulado e porque eu tinha todo o contato e proximidade com o presidente da empresa, ele passou também a ter. Porque o presidente da empresa era uma pessoa muito próxima, ela se permitia a esse tipo de contato. Esse camarada começou a achar que ele tinha, entendeu? Um feedback mais íntimo lá com o presidente da empresa. Porque às vezes eu pedia que ele passasse certos relatórios direto para a presidência, em meu nome. Ele também se relacionava com outros diretores da empresa, pois aquele camarada começou a minar o meu lugar. Ele começou a disseminar maledicência e fofoca contra mim. Até que um dia ele o fez de uma forma terrível com um dos diretores, pessoa que tinha o mesmo nível que eu, que era uma pessoa muito querida e amicíssima. E esse camarada ficou estranho comigo, de tal forma que um dia eu falei: Luiz, cara, eu preciso falar com você. Teria como a gente ficar depois do horário? A gente precisa bater um papo? Ele muito gravemente dizendo: ok, Barroso, tudo bem. Ele ficou. E aí ele foi à minha sala. E ali eu disse para ele: cara, o que está acontecendo? Nosso relacionamento sempre foi muito bom, e eu percebo que você fala comigo com senho cerrado, você não tem mais a mesma disposição positiva para falar comigo. Cara, o que foi que eu fiz contra você? Por favor, porque eu já fiquei sem dormir pensando nisso, cara. O que foi que eu falei ou eu fiz que eu não sei, sinceramente. Se eu fiz alguma coisa para te magoar, cara, me fala agora para eu poder reconhecer e te pedir perdão, porque eu não sei. E aí ele disse tudo que o outro tinha falado a meu respeito. Amados, naquele tempo eu estava afastado do Senhor. Nosso escritório era no 31º andar do edifício Big, na Buenos Aires com Rio Branco. A minha sala era de vidro, de teto até o chão. Eram janelões desse tamanho, do tipo basculante, como é que chama? Maxiar. Mas abria assim, uma distância de um braço, se uma pessoa quisesse pular dali, pulava. E uma vista linda da Baía de Guanabara. Queridos, quando ele me falou aquilo, a gente conversou, e a gente conseguiu resolver ali, e ele acreditou em mim, porque nós tínhamos relacionamento há muito mais tempo. E ele se deixou levar por aquela maledicência. Maledicência é quando eu falo mal dela. Fofoca é quando ela fala dele para mim. Você entendeu a diferença? Quando ela fala mal de mim, ela está fazendo uma maledicência. Mas quando ela ouviu dele e falou para mim, a maledicência dele com ela agora se tornou fofoca dela comigo. Você entendeu isso? Entenderam? Entendeu? Pois bem, o cara era um maledicente e um fofoqueiro. No dia seguinte, quando ele colocou o pé na empresa, a ordem que eu dei na recepção foi que ele vá direto à minha sala. Quando ele entrou, e a ordem que eu dei para minha secretária ficar na minha sala era: quando ele botar o pé aqui dentro, você sai. E quando ele botou o pé, que eu soube, que a recepcionista disse: olha, já está indo para a sua sala. Eu já fui tomado de um sentimento tão ruim, mas tão ruim, que quando aquele cara entrou na minha sala, ele tinha
jeito dele lá, muito esparafatoso, ele chegou e apoiou na minha mesa assim, disse: fala aí, Barrosão. Eu já peguei ele pela gravata. Irmãos, eu tive que me controlar para não dar a ele, esqueci o nome daquele golpe no karatê que a gente pega o cara e faz isso, hein? O Ippon. Eu tive, não, a Ippon é judô, no karatê eu esqueci, mas vai o Ippon então. Eu tive que me controlar para não pegá-lo pela gravata, fazer assim, já jogar, porque a janela já estava aberta. E eu disse para ele: víbora maldita, você é um desgraçado. Você chegou aqui enfermo, doente e morto. Eu te dei sobrevida, dignidade e honra, e você fez isso. Você está demitido agora. Ele olhou para minha cara e disse assim: você não tem autoridade para me demitir. Eu duvido que o fulano de tal, que era o presidente da empresa, vai me demitir. Falei: quem está te demitindo é quem te contratou, sou eu. Você está demitido. Você pode sair da minha sala agora. Isso aqui não entra mais. Se você vai entrar naquela recepção para dentro, vai depender dele. Mas ele já está sabendo que eu te demiti. Ele não acreditou. Ele foi tentar ir direto para a sala. Quando ele tentou ser recebido pelo presidente, o presidente olhou para ele e falou assim: quem é você? Pode sair daqui. Sabe por quê? Porque naquele lugar a gente procurava falar a mesma língua. Sabe por quê? Porque ninguém ali, que estava ali pela razão certa e no lugar certo, não queria e não admitiria um vírus para contaminar e trazer doença. E quando trouxe a doença, o que a gente fez foi extirpar. Na igreja de Cristo não. Primeiro a gente procura tratar até não dar mais. Um líder que não submete à autoridade de seu pastor não serve para liderar. Então ele volta para o banco. Ponto. Aí alguém pergunta: mas e se o pastor for quem estiver errado? Vamos resolver. Vai chamar quem? No nosso caso, que somos batistas, nós não temos ninguém para chamar. E nem devemos chamar ninguém de fora. Porque a igreja batista, ela é autônoma, ela é soberana nas suas decisões. A igreja batista, seja esta ou qualquer outra, se é batista, a Convenção Batista Brasileira não se submete à autoridade de ordem de pastores batistas, de associação das igrejas batistas, de Convenção Batista Fluminense ou Convenção Batista Brasileira. A igreja batista, ela é autônoma e é independente. Ela não vai consultar ordem, ela não vai consultar convenção na hora dela escolher seu pastor, a não ser para receber referências. Só isso. Então, como devemos resolver num caso em que o pastor é quem está em dificuldade, ele é o problema, ele está em pecado? Da mesmíssima maneira que no caso de qualquer membro da igreja. Como é que se deve resolver, irmãos? Só quem sabe fala bem alto. Mateus 18, 15 a 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas o crente que está a serviço de Satanás, ele se omite. Porque a palavra de Deus diz que a omissão é pecado. E a palavra de Deus diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Se você é um crente que tem covardia, tu está na igreja errada, porque você é um mentiroso. Porque no dia de se tornar membro dessa igreja, você foi trazido aqui em cima para dizer para a igreja inteira ouvir: vou ser fiel ao pacto de membresia e proteger a unidade da minha igreja. E você é levado a dizer: ainda que seja um pastor, você vai praticar Mateus 18, não vai ficar acovardado comigo. Não, vou fazer. Você foi um mentiroso. Teu lugar então não é nessa igreja, nem igreja nenhuma. Você é um agente de Satanás aqui no nosso meio. Nós vamos descobrir você já já.
Teu lugar não será aqui. Deus vai te limpar. Não, Deus vai limpar o corpo dele, você que vai sair. Porque o lugar de crente omisso não é na igreja de Cristo, irmão. Porque a palavra de Deus diz que os covardes não entrarão no reino do céu. Você está enganado, então se converta, para que você não tenha que ser limpo. Ou melhor, para que você não tenha que ser retirado do corpo de Cristo. Isso aqui é corpo de Cristo, igreja de Jesus. Não tem nenhum amém por isso? Isso é verdade? É verdade? Isso aqui é igreja de Jesus, irmão? Acabou. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Ah, mas o pastor não vai ouvir. É a desculpa que Satanás põe na cabeça de todo mundo. A primeira coisa. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve fazer o que com o diabo? Resisti-lo, e ele vai fugir de nós. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Pastor não quis ouvir, não. Ele não quis reconhecer que está errado. Será que quem está errado é você? Aí então você vai procurar o seu parceiro de prestação de contas, ou você vai procurar qualquer outro membro da igreja. Você não é obrigado a procurar só se for parceiro de prestação de contas com relação ao pastor, não. Em relação ao pastor, não. Qualquer membro da igreja, se você quiser. Um que concorde com você. Um que concorde quando você contar para ele, porque aí não é maledicência, porque você já foi até ele. Você não vai praticar maledicência se você já foi até ele. Então procura um irmão ou 2. Compartilhe com eles. Ó, estou com essa situação, pastor. Fui até o pastor, pratiquei Mateus 8,15, ele não aceitou. Você concorda que ele está errado? Ah, não, eu concordo. Vão então os 3 até ele. Diz a palavra do Senhor Jesus: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Quem são as 2 testemunhas? Que você pegou. Quem são os 3? Você e os outros 2. Por quê? Porque se o pastor ainda assim não aceitar que ele está errado, você tem o direito, você e essas 2 testemunhas, a exigir uma assembleia, para que a igreja inteira decida se o pastor está certo ou está errado. Verso 17: e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil publicano, desliga-o da igreja. Se o problema é orientação doutrinária, o pastor resolveu mudar a cabeça. Teve um pastor querido, pastor que eu tenho muito amor por ele. Esse pastor lá de Campos, de uma hora para outra, ele entendeu, passou a entender que o calvinismo está certo. A vida inteira ele ensinou diferente. De repente ele começou a ensinar o calvinismo na igreja. Teve irmãos da igreja que ficaram em dificuldade. Crentes maduros, conhecedores da palavra de Deus, de doutrina batista, de teologia. Falei: não, pastor, não dá não, pastor, não tem como. A coisa progrediu até que a igreja teve que decidir, e houve um racha na igreja. Um grupo saiu da igreja e o outro grupo maior, que quis permanecer com o pastor com aquela teologia, ficou. É assim que se resolve as coisas do meio batista, à luz da palavra de Deus, com ordem e decência. Ah, mas o grupo que saiu magoado, saiu ferido, saiu triste, foi decidido pela igreja? Saiu falando mal, tendo produzido fofoca antes de sair, criou confusão para arrumar problema e dividir a igreja em briga. Então pastor nenhum de igreja nenhuma deve receber, até que volte na igreja e diz assim: não, a gente aceita, vocês não temos nada a desrespeitar do pastor, não é uma questão moral,
não é que ele cometeu, ele não estava em adultério, é uma questão doutrinária. Então, pastor, glória a Deus pela sua vida, porque no céu não vai ter quem é salvo porque Deus é que decidiu, ou quem é salvo porque resolveu aceitar Jesus, receber Jesus e vai para o céu. No céu não vai ter teologia arminiana nem calvinista. Estarão lá todos aqueles que receberam Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador. Não interessa se ele é do arminianismo lá da Assembleia de Deus, não interessa se ele é do calvinismo lá da igreja presbiteriana, não interessa se ele é do calvinianismo da primeira igreja batista em Belfort Roxo. O céu não tem teologia, irmão. No céu tem Deus e a sua palavra. E a palavra de Deus diz que aquele que receber Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, viverá a eternidade com ele. Aleluia. Aqui, se você não concorda com o pastor, com a doutrina, com a teologia, viva a palavra de Deus, saia em paz. Não seja agente de Satanás para criar maledicência ou fofoca. Mas tem crente que é fofoqueiro. Irmão, sabe quem é o pai da fofoca? É a curiosidade. O pai da fofoca, ou a mãe da fofoca, melhor dizendo, porque pai, né? A mãe da fofoca é a curiosidade. Vocês sabem o que já falaram a respeito da curiosidade? A curiosidade matou quem? O gato, mas matou também o peixe. É não? E aí o que acontece? Por que será que pastor colocou fulano no banco? Você sabe de alguma coisa? Ah, eu não concordo. Sabe que eu não concordo? Como é que o pastor tirou aquele líder e botou no banco? Por quê? Por quê? Por quê? É a mãe da maledicência. Se o pastor não vem aqui para frente para dizer, irmãos, a partir de hoje, irmão fulano de tal não está mais liderando o ministério, porque cometeu esse pecado, esse pecado, esse pecado. Você gostaria que fizesse isso com você? É isso que a palavra de Deus ensina para fazer? Então por que você dá ouvido a maledicente? E por que você dá ouvido a fofoqueiro? Ah, mas aquele irmão, líder, acabou indo embora da igreja. Tchau, querido. Tchau, querida. Foi? Ah, abriu vaga para outro. Porque todos aqui dissemos que nós queremos aqui quem? Quem? Pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa. Ninguém para se tornar membro dessa igreja só levantou a mão e disse, eu quero ser membro da igreja, pastor, amém, glória a Deus. Irmão, vocês recebem, ele recebe, pô, já é membro da igreja. Aqui não. Aqui tem paquera, namoro, noivado, e se tiver tudo certinho vai ter casamento. Aqui não recebeu Jesus, vamos ali, leva ali para trás, batiza ele, não. Como é que está a tua vida? Está vendo demasiado? Você pode permanecer, participa de todos os cultos normalmente, mas membro da igreja você não vai poder ser até se resolver esse problema. Por que, pastor? Na Bíblia não tinha nem cartório para fazer casamento? Na Bíblia não tinha, e hoje tem. Ah, tem? E na Bíblia tem um texto que diz assim, ó, fuja de toda aparência do mal. Mas pastor, a justiça diz que contrato de união estável é reconhecido até como matrimônio. Reconhecido como matrimônio é casamento. Vai para a lei ver. Mas e o contrato de união estável? É corrupção da lei. Feita por quem? Supremo Tribunal Federal, que como outras coisas corruptas também tem assinado embaixo. E não é porque a lei dos homens resolveu produzir ou reconhecer um pecado como uma coisa certa, que a igreja, Jesus vai baixar a cabeça e dizer, então agora deixou de ser pecado, então agora a gente pode. Tem que consertar então primeiro.
Ah, mas quer dizer que então eu estou em pecado? Você recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador? Recebeu? Então tá. Então a gente tem que acreditar que todo mundo que era escravo no tempo do Império Romano, que se converteu ao cristianismo, não foi para o céu. Por quê? Porque no dia do Senhor eles tinham que trabalhar para o seu patrão, que não era patrão só. E aí? A pessoa tem um problema que ela tem que resolver. Ah, mas eu estou amasiado, tem filho? Não? Então separa. Tu não está casado? Não é divórcio. Então separa. Volta a viver com papai e mamãe, ou vai alugar um lugar para morar sozinho, sem receber ninguém lá na sua casa. Namoradinho lá, ou não pode ir lá não. Por quê? Fugir da aparência do mal, não. O vizinho está lá olhando, quer dizer que para ser crente agora separou, mas o camarada lá que era o marido ou a esposa lá, vem aqui, fica aqui, visita aqui. Está dando oportunidade para as pessoas dizerem o quê? É tudo fake. A moda hoje é fake, né? Não, isso aí é fake. É só se tornar membro da igreja lá e acaba não resolveu. Tem filhos? Então não separa não. Mas por quê, pastor? Porque aquelas crianças não podem ser traumatizadas. Olha só, isso também existe no meio jurídico. Uma coisa certa não estará tão certa se para fazê-la como certa ela prejudicar, trouxer um mal pior. Você entendeu? O certo é separar, ou então casa. Mas para casar, o outro não quer casar, então separa. Está lá. Daqui a pouco você vai ler isso no apóstolo Paulo, na carta de Paulo a Corinto. Você vai entender isso daqui a pouco mais. Não vai à frente. Mas tem que resolver isso primeiro. Tem filhos? Então não separa não. Por quê? Por causa das crianças. Vai conviver com ele, vai conviver com ela. Pastor, mas eu não estou em pecado nisso aí, tá? Produzindo uma ação ruim na sociedade. E espiritualmente tem uma legalidade ali, maligna. Eu vou fazer o que, pastor? O mesmo que aqueles que eram escravos no passado e recebiam Jesus como único, eterno, suficiente Salvador. Eram escravos dos homens, mas eram livres em Deus. Não será membro da igreja por uma questão de testemunho a dar, porque a sociedade, para ser transformada em algo melhor, será se nós, que devemos ser sal e luz, como diz Jesus, formos exemplo para ela, do que é o certo, que está produzindo o bem. Quantas aqui chegaram aqui que o marido não era marido, era companheiro e precisou aguardar para se tornar membro da igreja? Quantos aqui? Levanta bem alto. Ou a esposa, companheira, olha aí, ó. Foi benção, irmão? Foi. Teve gente aí que demorou? Demorou, né, irmão? Hein? Mas Deus agiu. Glória a Deus. E se não escutar, diz a igreja, e também não escutar a igreja, considera como gentio e publicano. Ué, o pastor tem adultério, ele não quer reconhecer. Levou-se a uma assembleia da igreja, e a igreja decidiu, não, pastor, não, está adultério? Então, pastor, a gente não quer o senhor como pastor mais da igreja. O que o pastor vai fazer? Não tem mais nada a fazer, a igreja já fez. Ele pega todos os paninhos de bumbum dele e sai. Ou melhor, falando como outro, ele pega o banquinho e sai de mansinho. Acabou para ele ali. E sai em paz. E se alguém achar que ele em adultério está tudo certo e quiser ir com ele, vá. Também cada um pega o seu banquinho e vai com ele. É assim que se deve fazer, à luz da palavra de Deus. Em verdade vos digo, diz verso 18, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ele está falando de comunhão, não está falando de salvação.
Estar excluído da igreja necessariamente não significa estar condenado ao inferno. Estar excluído da igreja necessariamente não quer dizer que aquela pessoa perdeu a salvação. Isso é teologia arminiana. Isso é teologia católica. Lá, se o camarada for excomungado, ele está riscado do céu. Não é assim. Aqui está falando de comunhão. A comunhão dessa pessoa com Deus aqui está desfeita. Como assim, pastor? Como é que o cara não perde a salvação e ele perde a comunhão com Deus? O salmista Davi, que estava em pecado, ele tem um salmo, esqueci agora, alguém puder me ajudar, já pega aí rapidinho. Rapaz, não sabe nem o que eu vou falar. Você recebeu por revelamento? O que diz lá no Salmo 51? Ele diz assim: Senhor, torna a trazer a mim a alegria da salvação. O que essa pessoa vai perder? A alegria da salvação. Mas ela vai sair e vai dizer: não, só sair da igreja, eu estou com Jesus. Pode ser até recebida pela igreja ali, o que for, meu irmão. Pode até fazer coisas interessantes, maravilhosas lá fora, o que for, meu irmão. Se saiu de acordo com o que a palavra de Deus está instruindo aqui, não tem comunhão com o Espírito Santo. Ah, mas fala em língua e tudo mais, não é Espírito Santo não, irmão. O Espírito Santo não se mete em bagunça. E Satanás engana muita gente se fazendo passar pelo Espírito Santo. Tem certos camaradas aí que só falta ter um dedo a menos, mas quando abre a boca para falar, é igualzinho o dedo. Não, companheiro. Não. Engana um monte de gente, não é não? Satanás é craque nesse negócio. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Significa isso, a pessoa estava em pecado, ela se arrependeu, chegou aqui e diz: irmãos, eu estava em pecado porque eu fiz isso, eu quero pedir perdão em nome de Jesus. Quando a igreja diz está perdoado em nome de Jesus, é isso que Jesus está dizendo. Voltou a comunhão com a igreja, que é corpo de Cristo, voltou a comunhão com o Cristo do corpo. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. O que significa isso? Então, isso aqui está tudo ligado à questão da disciplina, da comunhão entre a igreja, entre o corpo. O que significa isso? O apóstolo Tiago diz o quê? Está alguém enfermo? Procura os presbíteros, que façam oração por ele, e a oração da fé curará o enfermo, e se tiver pecado, será perdoado. O que está embutido ali? É que essa pessoa crente, que está enfermo, reconhece que essa enfermidade é produto do seu pecado, procura os presbíteros da igreja para dizer: eu reconheço que eu estou em pecado, eu tenho esse pecado, eu cometi, eu quero pedir perdão em nome de Jesus. Então os presbíteros vão orar, e a oração da fé daqueles que creem na palavra do Senhor fará com aquele espírito de enfermidade deixe aquele crente, e os pecados daquele crente que ele confessou, está esse crente a partir de agora perdoado. É disso, irmão. Nada do que apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Tiago, João, Judas escreveu pode estar fora do que Jesus Cristo disse. Em um RCV, eu estava lá e tinha uma pessoa que era cadeirante. Ela não podia andar. E aí eu fiquei sabendo pelo Senhor que aquela pessoa estava assim porque tinha um espírito de enfermidade nela. E aquele espírito de enfermidade estava assim nela, agindo nela, impedindo ela de andar, porque aquela pessoa cometera adultério. Foram crente,
cometera adultério, e estava em adultério, e não falava nada, não confessava, não confessou para ninguém, não queria confessar para a esposa, que estava cuidando dele naquela cadeira de rodas, sem saber de nada, com todo amor, com todo carinho, privada de sexo, privada de ter aquele seu marido, como provedor, ela tendo que trabalhar, inclusive para suprir a necessidade pela falta que ele estava fazendo. O infeliz, além de ter cometido o pecado do adultério, defraudando a esposa, estava obrigando a esposa a ter que fazer o papel dele na família. E o Senhor disse: se ele não confessar o pecado dele aqui, não foi se ele não confessar o pecado dele para a esposa, se ele não confessar, se ele não reconhecer a mim e confessar o pecado, e não tiver disposição para reconhecer o pecado, vai permanecer assim. Fui até o ouvido daquele homem e disse para ele assim: você sabe por que você está nessa cadeira de roda? Você não sabe? Porque você fez isso. Irmão, Deus não é maledicente. Quando Deus fala do pecado de alguém, Ele está denunciando o pecado para que essa pessoa tenha oportunidade de reconhecê-lo como Deus, a sua santidade, se arrepender e se consertar. E o que a palavra de Deus diz é: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Desculpa, eu tive que expulsar os espíritos de sono. É um demônio desgraçado esse espírito, né? Mas tinha uma legião aqui, foi embora rápido. Querido, isso aí você edita, tá bom, filho? Tá bom? Edita isso aí. Não precisa mostrar que tinha um espírito de sono aqui, sem vergonha, que entrou. Morreu alguém? Foi pro céu? Não? Puxa vida, não promovi ninguém pro céu agora. Olha aqui. Você acredita que aquele camarada disse: não sei do que o senhor está falando. Você não sabe? Isso. Se você quiser voltar a andar, se você não quiser que o que está ruim piore, confessa teu pecado e dá glória a Deus. Irmão, saiu de cadeira de roda como entrou, porque disse não. Até hoje está nessa situação, e a situação piorou. Comunhão com Deus, zero. E nesse caso, perda de salvação se morrer. Por quê? Virou blasfêmia contra o Espírito Santo. Não reconhecer a Deus e dar glória a Ele. Rejeitar a disciplina de Deus, mesmo sabendo a verdade. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Queridos, somente se pode ir à justiça comum, voltando ao texto de Paulo, somente se pode ir à justiça contra um membro da igreja quando for este excluído da igreja, por disciplina ou porque pede para ser excluído da igreja. Ah, fulano pediu exclusão, então está tudo certo. Tá, não. Por que pediu exclusão? Pediu porque foi para uma outra igreja de outra denominação? Está tudo certo. Pediu porque não aceitou a disciplina? Está tudo errado. Errado. O crente só está livre para colocar o outro na justiça se o outro tiver excluído, depois de passar pela disciplina, como instrui Jesus. Então deve ser considerado a partir de então não crente, uma pessoa comum do mundo perdido. Paulo diz assim no verso 7: por que não sofreis antes a injustiça, o dano? Paulo está dizendo é que devemos estar predispostos, mais prontos a sofrer pelo que somos injustiçados por um irmão, suportando até que o assunto seja resolvido dentro de casa.
É o que vimos aqui em Mateus 18, 15 a 17. Do que nós também praticarmos uma injustiça, ou seja, um ato errado que causa prejuízo à imagem do cristianismo por ir direto para a justiça comum contra o outro irmão, que é o que Paulo está falando no verso 8. Quer dizer que eu compro um carro do Birajara. O Birajara não fala nada, mas esse carro, ele já sabia que esse carro tinha um problema, estava encalacrado. E aí eu comprei o carro dele. Eu comprei o carro dele, mas não posso ter o documento no meu nome. Por quê? Porque está cheio de multa. Quando eu volto, eu vou falar: pô, Bira, cara, tu me vendeu um carro cheio de multa, cara. E isso aí? Eu falei: ah, pai, não sei disso não. Isso aí deve ser multa sua. Eu falei: mas multa minha, Bira? Não, cara, olha aqui, ó. É diante da gente de eu ter comprado o carro. Ah, cara, dá pro jeito aí. E aí, como é que eu vou resolver essa situação? Ele não quer assumir que está errado? Eu vou botar ele na justiça então. Não. Ele é um membro da minha igreja? Ele é membro de uma outra igreja evangélica. Se ele é membro de outra igreja evangélica, eu vou sentar lá com o pastor dele. Pastor, aconteceu isso. Um membro da sua igreja aí. O pastor pega e diz assim: ah, amado, isso aí é entre vocês, não posso fazer nada. A omissão era o quê? Esse cara é pastor coisa nenhuma. Ele só tem o título, ele está lá ocupando um lugar de um homem de Deus atrás do púlpito. Isso é um omisso, um covarde talvez. Por quê? Porque de repente se trata de uma pessoa da igreja que ele tem medo de mexer, porque pode mexer no salário dele no final do mês, ou até perder o ministério. Não quer fazer? Procura então o seu pastor. Pastor, olha só, fulano de tal, crente membro da igreja tal, fui lá, conversei com ele, não quis resolver, procurei o pastor dele. Isso é considerado Mateus 18, 16, pastor? É. Faça o que então? Já falou comigo, agora eu vou aquele pastor. Você vai comigo. Vamos sentar lá. Pastor, tudo bem? Estou aqui porque, olha, o irmão aqui já esteve aqui conversar com o irmão. Está lá com uma situação assim. Eu já vi o documento aqui, irmão, pode conferir. Salve ele aí. Pastor, como é que nós vamos resolver essa situação? Que à luz da que a palavra de Deus manda. Ah, pastor, eu falei para ele, né, que isso é um problema entre eles. Ah, quer dizer que é um problema entre eles, pastor? Beleza, meu filho, vamos. Procura um advogado, mete esse sem vergonha na justiça. Acabou. Mas é da própria igreja. Então, meu amado, fulano, resolveu? Ah, querido, vem cá, olha só, você, a situação é essa, procurei o Birajara, situação, olha a documentação aqui, você está vendo, está errado? Gostaria que vocês fossem comigo para a gente praticar Mateus 18:16. Ah, vamos lá. Fui no Tororó, beber água, não achei. Birajara, e aí, como é que é esse negócio aqui? Vai resolver? Ah, não, cara, isso aí é com ele lá, já falei. Quando eu vendi para ele, eu disse para ele que tinha essas multas, ele aceitou comprar assim mesmo. Onde é que está escrito isso? Ah, não tem escrito não, foi cor de boca. Foi cor de boca? Cara, mas aí está errado, não podia ter feito. Você não tem como provar isso. Ele está dizendo isso. Quem é que está certo agora nessa situação aqui? Vamos fazer um juízo aqui. Vamos olhar você e vamos olhar esse cara aqui. Ó, rapaz, está errado esse negócio. Meu irmão, você quer aceitar a situação assim mesmo? Não, eu quero que ele assuma que a responsabilidade dele, as multas eram dele. Olha o valor do carro que eu paguei. É, pelo valor do carro, Birajara, não tem como. O carro vale 15 mil na praça. Ele pagou 14 mil de multa aqui. Tem 3 mil. Ele não pode ter aceito comprar esse carro assumindo 4 mil de multa, 3 mil de multa. Que ele tivesse até assumido 1.000, porque você baixou mais 3 mil. Quem compraria esse carro? Birajara, não tem como você convencer ninguém com isso. Não, perfeitamente. Então, pastor Cláudio, olha lá, irmão fulano foi lá no Birajara, não teve jeito, nós fomos com ele, não teve jeito, então resolve aí. Birajara, vamos lá, querido, e aí? Não? Beleza. Irmãos, a situação é a seguinte: o Birajara precisa ser excluído por causa disso, está aqui. Acabou. Pronto. A igreja decide. A igreja diz: ah, não, pastor, mas gostamos muito de Birajara. Se o pastor é um homem de Deus, ele vai dizer o seguinte: então tchau para vocês, porque eu não tenho mais autoridade espiritual sobre essa igreja. Vocês acabaram de dizer que eu, como seu pastor, não tenho autoridade espiritual, moral, intelectual, biblical
para julgar essa situação e apresentar a vocês. A partir de hoje, vocês podem escolher um outro pastor. Esse é o papel de um homem de Deus. Ponto. Porque se a igreja quiser dar ganho de causa a uma pessoa que está errada, esse pastor vai ficar fazendo o que ele mais. Paulo diz: por que vocês não sofrem antes a injustiça e o dano? Irmãos, eu já tive a alegria de ver um irmão pegar e dizer para outro, depois dele foi para o pastor falou assim, apresentou o pastor: olha, fulano me deve, eu emprestei o dinheiro, poube, cal e coisa, pastor, enquanto eu estava lá, ele está trabalhando, usando meu dinheiro, aquela coisa toda, depois na hora de eu ir receber, disse que não tinha para me pagar. E agora, pastor, eu não quero nem receber mais com juros, quero receber só o que eu emprestei. Vamos lá no irmão: irmão, a situação é essa. Por que você não pagou fulano? Sabe por quê, pastor? Porque eu sofri esta e esta situação. Não foi porque eu sou desonesto. Eu sofri esta e esta situação e fiquei impossibilitado de honrar meu compromisso com esse irmão. E eu não tenho como, eu não tenho um bem para vender, eu não tenho como, pastor. Eu até o que eu tinha para vender, eu precisei honrar compromissos com gente de fora. Eu podia, lá atrás, eu podia até ter honrado com meu irmão, mas entre honrar com meu irmão e honrar com lá fora compromissos que eu tinha feito, não porque eu fui desonesto, por causa dessa situação que aconteceu, para não ser escândalo para o mundo lá fora, eu quitei meus compromissos todos lá fora e fiquei sem condição de honrar o meu compromisso com esse irmão, e ele não quer entender isso. E hoje eu não tenho nenhum bem que eu possa vender para honrar isso, pastor. Eu chamei o irmão, falei: irmão, e aí? O irmão vai viver o que diz a palavra de Deus aqui. O irmão quer que ele pague de qualquer jeito e ele não tem como pagar. O irmão quer o quê? Que ele seja escolhido da igreja? Vai satisfazer o irmão? Então é vingança. Não é justiça, é vingança. E aí quem vai estar em pecado não é ele não, vai ser o irmão. A palavra de Deus diz: se um se alegra, quem conhece a palavra de Deus aqui? Se um se alegra, todos se alegram. Se você já leu a Bíblia, você sabe. Quem conhece é se você já leu. Quando um se entristece, todo o corpo padece. Então, se ele está sofrendo, meu irmão, você vai padecer com ele ou você vai exigir dele até o último sangue? Vamos lembrar lá da parábola do devedor. O cara devia o rei perdoou ele. Ele passa lá e encontra um cara que era inferior a ele, ele exigiu que o cara pagasse, o cara não tinha como pagar, botou ele na cadeia. Os colegas dele que souberam, viram que o rei fez com ele, que ele fez com o cara, foram lá e fizeram o rei saber. O que o rei fez? Pegou esse cara e botou ele na cadeia. Quem é o rei? Jesus, aquele que morreu na cruz para pagar o preço de remissão da minha dívida de pecado. E eu vou tratar o meu irmão assim? Paulo diz: por que não sofreis antes a injustiça e o dano? Paulo está dizendo, amados, é que devemos estar predispostos, mais prontos a sofrer pelo que somos injustiçados por um irmão, suportando até que o assunto seja resolvido dentro de casa. Tem gente que não suporta. O quê? Não vai nem abater o 18-16, já vai para a justiça direto. Já fui até ele, não resolveu. Paulo está dizendo: não, vá até o final, sofre até que seja resolvido dentro de casa. Senão você vai praticar uma injustiça, ou seja, um ato errado que causa prejuízo à imagem do cristianismo por ir direto para a justiça comum contra o irmão. Nós vamos parar por aqui e nós vamos continuar na próxima semana. Amém?
Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.